Boa noite! Boa noite. Você conhece bem a rua onde mora? Sabe quem é a pessoa que dá nome a ela? Essas respostas você confere agora. Curiosidades e informações e a história de algumas ruas da região metropolitana. Está no ar o programa Sua Rua. Vamos começar por Porto Alegre. Essa é uma rua localizada no bairro Santa Cecília. Tem como referência dois grandes colégios da capital, o Israelita e o Rio Branco. O repórter Arthur Marques traz mais informações sobre a rua São Vicente. A rua São Vicente fica entre os bairros Rio Branco e Santa Cecília, em Porto Alegre. A via se inicia na Avenida Ipiranga. Muito calma, ela é basicamente uma rua de moradia. Além do pequeno comércio, aqui estão os colégios Israelita e Rio Branco. Ambas escolas foram fundadas no final dos anos 40 como creche para os filhos dos trabalhadores que moravam no local. A rua é cortada pela Avenida Protásio Alves, uma das maiores da cidade, com pouco mais de 12 quilômetros. Na parte da rua dividida pela avenida, começa o bairro Rio Branco. O bairro Rio Branco era chamado de colônia africana no final do século XX. Foi considerado um bairro de negros, surgido da abolição da escravatura. A próxima rua que vamos apresentar é bem conhecida, a Avenida Doutor Nilo Peçanha, na zona norte de Porto Alegre. A Nilo, como é chamada, fica em uma área nobre da capital e se destaca pelo comércio. A repórter Gabriela Schneider traz as informações. A Avenida Doutor Nilo Peçanha, que fica na zona norte da capital, tem 3,5 quilômetros. Vai da Praça da Encol até a rótula da Avenida Circular, na Vila Jardim. O nome é uma homenagem ao primeiro mulato presidente do Brasil, que assumiu o cargo em 1909. Na Nilo fica o viaduto Jaime Caetano Brown, inaugurado em 2004. A obra foi feita para facilitar o fluxo de veículos. A Nilo é uma avenida comercial. Um dos principais estabelecimentos é o Shopping Iguatemi, o primeiro do sul do Brasil. Inaugurado em 1983, ele agora passa por uma expansão. A avenida também abriga uma das mais tradicionais escolas da cidade, o Colégio Anchieta, que se estabeleceu na Nilo em 1954 e foi um dos precursores no processo de urbanização da região. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com uma das ruas que tem o parque privado mais bem cuidado da capital. Estamos de volta com o programa Sua Rua. Nayade, o que temos agora? Bom, Joaquim, vamos para o Centro Histórico de Porto Alegre. A Rua General Salustiano fica próxima a um dos mais conhecidos cartões postais da capital, a usina do gasômetro. O repórter William Schuchevski traz as informações. A Rua General Salustiano tem apenas 2 quadras de extensão. Ela se localiza entre a Rua dos Andradas e a Duque de Caxias, o que faz com que frequentemente seja confundida com a vizinha Washington Luiz. Em uma das margens está a Praça Júlio Mesquita, também conhecida como Praça do Aeromóvel. Ali compõe o cenário as dezenas de árvores, um campo de futebol e a antiga estrutura dos trilhos do aeromóvel, hoje transformada em tela para grafites. Esse é um dos espaços que devem fazer parte das obras de revitalização da Orla do Guaíba, cujo início parece longe de se tornar realidade. Se o futuro é incerto, o passado revela diversas curiosidades sobre a rua. Chamada antigamente de Praia do Arsenal, tornou-se depois Rua da Passagem. Isso porque era caminho para o gado que atravessava as águas do Guaíba numa barca. Salustiano era um militar que atuou na Revolução Farroupilha. Calma durante a semana e bastante movimentada aos sábados e domingos, a rua vira ponto de passagem dos pedestres que transitam entre a usina e os demais pontos do centro. O barulho de uma cidade grande, a correria do dia a dia e a calma da natureza se encontram na Avenida Túlio de Rose, no bairro Passo da Areia. A reportagem é da colega Nayade Souza. A avenida leva o nome de um grande jornalista. Túlio de Rose foi símbolo do esporte amador do Rio Grande do Sul, no século passado. O jornalista foi o responsável por criar as federações de atletismo, basquete e voleibol. Ele morreu em outubro de 1981. A rua Túlio de Rose é movimentada, conhecida por ser sede de grandes shoppings e estabelecimentos de negócios. Aqui também fica localizado o Parque Germânia, ponto de encontro de amigos, namorados, excelente para as práticas de atividades físicas
e para passar as tardes de domingo em família. Vamos para um rápido intervalo e na volta as cidades da região metropolitana. Não é mesmo, Joaquim? Sim, Nayade. No próximo bloco, conheça as ruas de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí. Para muitos, ela é conhecida como rua. No entanto, trata-se de uma estrada estadual que liga pelo menos 15 cidades gaúchas. A ERS 020 tem 213 quilômetros de extensão. Começa no final da Avenida Flores da Cunha, em Gravataí, e vai até São José dos Ausentes. A repórter Tina Borba chega com as informações. Os fatores tornam a via perigosa, segundo especialistas em mobilidade urbana. Ser uma pista simples, sem canteiro central, o que favorece colisões frontais, ter um acostamento precário, nem sempre asfaltado, e ser uma rodovia cheia de curvas. No ano passado, foram registrados 410 acidentes, com 13 vítimas fatais. É considerada a 7ª rodovia que mais mata no estado. A ERS 020 é a via de acesso para os principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, como Gramado, Canela e os Campos de Cima da Serra. A via também leva a localidades igualmente belas, mas nem tão conhecidas, como a Cascata do Chuvisqueiro, na cidade do Riozinho. Da capital até a cascata são 137 quilômetros, pouco mais de 2 horas de viagem que nos levam a um lugar muito tranquilo e nem tão longe da capital. A próxima rua é do meu colega Joaquim. A Avenida Ramiro Barcelos é uma das principais vias do bairro São José, em Canoas. A reportagem é de Joaquim Oresco. A avenida atravessa o loteamento Parque Universitário, a partir do cruzamento com a Rua Conselheiro Lafayette. A Ramiro Barcelos cresceu com o loteamento, construído no final dos anos 80. Com quase 3 km de extensão, é cortada por pequenas ruas transversais sem saída. O principal ponto da via é a praça, com um campo de futebol 7, um parquinho e uma academia de rua. O espaço é bem arborizado, normalmente tomado por centenas de pessoas nos finais de semana. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola foi inaugurada na avenida em maio do ano passado. O colégio é de turno integral e conta inclusive com sala para atendimento a estudantes de necessidades especiais. Após a inauguração, tornou-se referência na cidade. O bairro onde fica a avenida cresceu em função da Universidade Luterana e da refinaria Alberto Pasqualini. Foram construídos muitos prédios destinados a estudantes e trabalhadores da refinaria. Pequenos estabelecimentos comerciais e restaurantes, além de um posto de gasolina, também surgiram. Vamos então para a última rua do nosso programa. Localizada na cidade de Cachoeirinha, a Rua Maracanã é tranquila, com casa simples e com área escolar. Construída no início dos anos 80, a rua corta o bairro Parque da Matriz. A repórter Bruna Fernandes chega com mais informações. Maracanã já foi chamada Rua Presidente Castelo Branco e fica próxima à rodovia Freeway. Com cerca de 5 quadras, no começo da rua está a Avenida Tijuca, onde tem um valão do outro lado. A Avenida Pan-Americana é a principal do bairro, bem mais movimentada e transversal com a Rua Maracanã. E a Escola Estadual Mário Quintana se localiza no fim dela. Mesmo com o barulho alto dos veículos que passam na Freeway, a rua é considerada calma, com mercados e farmácias por perto e um bom lugar para morar. Mas existem reclamações em relação ao transporte público e à falta de segurança. A rua também já teve problemas de alagamento e invasão nas casas, mas hoje não. Hoje ela é asfaltada, sinalizada para quebra-molas e a preferência de trânsito. Seu Celso, morador da Rua Maracanã há mais de 25 anos, conta o que mudou. Árvores não tinha. Lá pra cá melhorou muito. O transporte, todo mundo sabe. A gente tem ônibus até pra Praia de Belas daqui hoje. Vocês têm coisa, só veio trazer melhorias até hoje, né? A gente não tinha ninguém pelo parque na época, né? Hoje a gente tem um vereador, tem a violência aqui, graças a Deus, nunca, desde que muita coisa a gente foi fazendo aos poucos, assim. Essa rua, esse asfalto que tinha aqui na frente, que ele era todo esburacado, não é o asfalto que tem hoje, né? Hoje a gente tem um asfalto já bem completo, um asfalto bom.
E o telejornal Sua Rua fica por aqui. Esta produção é uma realização dos alunos de jornalismo da Unicinos Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Boa noite e até a próxima.